Então, pessoal, a gente, né, nós vamos falar sobre a cidadania para bisnetos, mas aí vocês vão poder entender também um pouco da cidadania para os netos, né? Depois a gente pode falar sobre o casamento também, se vocês tiverem interesse. Então, o bisneto, o mais importante de tudo, é que o bisneto diretamente, ele não tem direito à cidadania portuguesa. Mas tem 3 formas que o bisneto pode conseguir a cidadania portuguesa. A primeira maneira é se todo mundo estiver vivo, que foi o caso do meu marido. Meu marido é bisneto de português, na época o avô dele estava vivo, nós fizemos a cidadania do avô, depois a do pai e depois a do meu marido. Então, né, se todo mundo estiver vivo, você faz a cidadania de um por um, até chegar no bisneto, e aí sim ele vai ter direito à cidadania portuguesa. Porque quando fizer a cidadania do filho do português, né, ele vai passar a ser português. Aí quando fizer a cidadania do neto do português, o bisneto vai passar a ser filho de português, né? E aí vai fazer a cidadania sem pular nenhuma geração. E essa é a maneira mais rápida, né, do bisneto obter a cidadania portuguesa. E lembrando que para todos os processos que a gente vai falar hoje, a certidão de nascimento do português ou da portuguesa é documento essencial para o processo de cidadania. Mas acontece, né, que em alguns casos o filho do português é falecido e o bisneto quer a cidadania. Porém, o neto é vivo. E aí sim, o que a gente faz? O filho do português é falecido, mas a gente pode fazer a cidadania do neto, né? Do português, ele vai passar a ser português e aí o bisneto faz a cidadania dele como filho. Então, se o filho do português for falecido, faz a cidadania do neto para depois fazer a cidadania do bisneto. E agora tem, né, aí uma novidade que não é tão mais nova assim, né, mas que ainda é recente, que foi a alteração da Lei dos Netos em novembro de 2020, que tirou, né, retirou aquela obrigatoriedade de vínculos com Portugal que era tão difícil para o neto obter a cidadania portuguesa. Então, o neto tinha que comprovar que frequentava clubes portugueses há mais de 5 anos, viagens, né, frequentes a Portugal, um imóvel aqui em Portugal. E aí ficava difícil, né, e demorado para o neto comprovar todos esses vínculos, construir todos esses vínculos para depois entrar com o processo. E aí veio essa alteração na lei, retirou, né, essa obrigatoriedade, bastando que se comprove apenas que tem o conhecimento da língua portuguesa, porém, para quem nasceu no país de língua oficial portuguesa, não precisa comprovar porque o vínculo é presumido. Então, os bisnetos aí, com essa alteração da lei, também ganharam um presentão. E aí, né, a terceira hipótese é quando o filho do português está vivo, mas o neto é falecido. Então, o filho vai obter a cidadania, né? E o bisneto vai fazer a sua cidadania como neto de português ou de portuguesa. Esse caso também é bem comum. A gente tem vários casos dessa forma, né? E lembrando que para todos os processos, né? A certidão de nascimento do português da portuguesa é documento essencial para o processo. E que se todo mundo está vivo, o caminho mais rápido é sempre fazer a cidadania de todo mundo. E vocês precisam sempre prestar atenção quem é o português mais próximo de você. A Ellen, ela é neta de português, mas ela é filha de portuguesa. Porque as pessoas vêm falar, eu sou bisneto de português, mas o pai, que é o neto, tem cidadania. Então, ele precisa verificar quem é o português mais próximo, porque a lista de documentos vai ser diferente, né? O prazo do processo vai ser totalmente diferente. Então, isso é muito importante para poder analisar um processo de cidadania e saber qual caminho vai seguir. Outro ponto que é muito importante a gente destacar aqui é que o filho do português não precisa ser falecido para o neto conseguir a cidadania portuguesa, tá? Estar vivo. Estar vivo, desculpa. Não, ser falecido mesmo. Porque muitas pessoas têm a dúvida, era essa a dúvida que eu queria tirar. Entendi. Entendeu? Ele não precisa estar vivo e nem precisa ser falecido. Pode ser os dois casos. Então vamos entendi. lá. Ele não precisa ter falecido e nem precisa estar vivo. Vamos falar assim. É que muita gente acha assim: não, mas está vivo, eu não posso fazer a minha. O filho está vivo, eu não posso fazer a minha cidadania como neto. Você pode fazer a sua cidadania como neto, mesmo se o filho do português for vivo, ou se, como a Camila falou, ele já tiver falecido. Por quê? Muitas pessoas têm essa dúvida, que tem obrigatoriedade de fazer a cidadania do filho se ele estiver vivo. E não tem. Até profissionais vêm falar com a gente, né, Camila? Com essa dúvida. Mas está vivo, eu sou obrigada a fazer do filho para depois fazer do neto. Não, se o bisneto quiser fazer só o da mãe ou do pai dele, como neto para depois fazer o dele, ele pode. O que ele tem que ter atenção é que o processo é mais demorado. Demora de 2 anos e meio a 3 anos para concluir totalmente o processo de neto, né, Camila? Mas
O filho do português não precisa estar vivo para o neto ter direito. Era isso que eu queria Entendi, falar. eu entendi. É que se tiver vivo, o processo de filho é menos burocrático do que um Claro. processo de neto. O que eu ia E falar é que muito o mais português. rápido, né? Sim, com certeza. O que eu ia falar é que o português não precisa estar vivo para poder fazer o processo de cidadania. Porque as pessoas acham, o português morreu, eu perdi o direito. Geralmente os portugueses são os nossos trisavós, nossos bisavós, né? Então, acontece que, infelizmente, eles já faleceram. Então, mesmo assim, tem direito a solicitar a cidadania, assim como você não precisa ter o sobrenome do português para ter direito à cidadania portuguesa também. Exato. E lembrando, como a Camila falou no começo aqui da nossa explicação, o documento essencial para qualquer uma dessas modalidades que a gente falou aqui para você, do bisneto, do neto, do filho, para casamento, qualquer uma dessas modalidades de cidadania portuguesa, é necessária a certidão de nascimento do português. Mesmo que você não tiver a certidão de nascimento do português e nem tiver ideia de onde esteja, de onde o português nasceu, ainda assim é possível você conseguir localizar a certidão de nascimento do português aqui em Portugal. Você vai precisar de alguns dados que estão, né, registrados aí nos documentos brasileiros dos descendentes dos portugueses, e às vezes até na certidão de casamento do português aí no Brasil. Então, o que você precisa separar para o genealogista fazer a busca do seu documento em Portugal é o nome completo do português, data de nascimento ou data aproximada de nascimento, local de nascimento e filiação. Então, muitas pessoas vêm procurar a gente falando que há 10 anos estão buscando essa certidão e que não encontram. E a gente aí, com alguma dica ou com O a nossa trabalho nosso, né? experiência, né? A gente consegue passar esses dados para o genealogista para ele poder fazer a busca dessa certidão. Porque também sem esses dados não tem como fazer nenhum trabalho aqui em Portugal. Mas com os dados, sim, a gente consegue localizar, né? Raramente que não consegue. É um trabalho de detetive, né, gente? Tanto da parte do genealogista como da parte de vocês. É um trabalho em conjunto que todo mundo tem que fazer. Se vocês não pesquisarem nos documentos os dados, o genealogista não consegue fazer uma pesquisa em Portugal. Então, né, tem que pesquisar de documento em documento, comparar os nomes, porque isso pode, né, fazer toda a diferença para você poder fazer, achar essa certidão e depois poder ter direito à cidadania. Porque sem a certidão, não vai ter cidadania.